e Deus nos proporcionou um dia muito lindo, né? E o tema que eu escolhi hoje, então, para nós é sobre gratidão. Deus me dirigiu assim, que hoje seria uma tarde para nós todas agradecermos ao Senhor. E nós já podemos começar agradecendo esse dia que Ele nos deu, com tanto sol, né? Um dia que não é frio, para nós estarmos aqui. Querido Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, você estaria. Nós cremos nessa palavra, Senhor, que você está aqui conosco nessa tarde. Querido Deus, olha por cada uma que está aqui, você conhece o seu coração, você conhece o seu deitar, você conhece o seu levantar, Senhor. Supre cada necessidade que nós temos, Pai querido. Se é financeiro, Senhor, supre, Senhor. Se é emocional, Senhor, você pode entrar com providência. Pai querido, olha por cada uma de nós que está aqui, Senhor. Querido Deus, nós colocamos esse culto diante de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nessa tarde. Essa casa é sua, Senhor. Querido Deus, usa cada uma que vai estar aqui louvando, trazendo a palavra. Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Eu peço no nome de Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já, Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de
fazer uma pequena leitura bíblica que se encontra em Tiago, capítulo 4, e o versículo, parte A do versículo 8 e o versículo 10. E essa leitura que vou fazer é uma leitura que é consoante as palavras que vou falar, porque eu vou dar um testemunha da minha conversão, né? Então eu vou ler aqui, depois eu falo. Então, a primeira parte do versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E o versículo 10 é assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus, né, irmãs? E foi o que aconteceu comigo. Quero contar para as irmãs que estão aqui como é que foi a minha conversão, né? Eu tinha mais ou menos 8 anos e veio um irmão na casa da minha avó veio fazer o tal de, acho que recenseamento, que eles diziam naquela época. E aí esse irmão chegou na casa da minha avó. Aí ele falou de Jesus para ela, velhinha, doente, morava sozinha, fraca. Ela estava bem adoentada. Falou de Jesus para ela. E ela, mas eu aceito esse Jesus. E ela não tinha condições nem de se ajoelhar no soalho, irmãs. Ela tinha que se ajoelhar alguma coisa. Aí o irmão ele veio de Santa Rosa. Era um irmão que veio de Santa Rosa. Ele disse assim para ela: a senhora pega um travesseiro, se ajoelha ali na sala e eu vou orar. Então, se a senhora aceita Jesus. E orou, repreendeu as enfermidades. E ela se sentiu bem. Outro dia ela levantou boa, bem melhor, e comentou com nós. Falou com meu pai, que era o filho dela, né? E disse: presa, eu conheci um senhor, ele orou por mim, eu aceitei Jesus e eu estou muito bem, estou muito feliz. Dali uns dias esse irmão voltou lá e falou com ela: será que nós não conseguimos um lugar por aí para abrir um ponto de pregação? Ela disse: vou ver com meus filhos. Falou com o pai aceitou. Foi a primeira evangélica que eu conheci depois da católica, foi a Assembleia. E aí ele falou com meu pai concordou. Aí o meu pai largava o trator de tardinho, trator de gaiota, ele tinha trator, né? Largava puxar gente, quem queria. Mandava eu, se não dos meus irmãos, nas casas, ver quem queria vir, a retirada ali para Banda Cerro Alto, onde nós estamos morando hoje, né? E o meu pai morava aqui no Lajeado Manchinho. Aí eu passava com a gaiota de tardezinha, um tempinho antes do culto, pegava todo aquele pessoal, mandava eles colocar a cadeira da gaiota, todo mundo vinha sentado, trazia para o culto. E o irmão né, vinha com mais gente de Santa Rosa e vinha mais cedo e saiu anunciar também com arte falante. E se reunia, o meu pai começou os cultos na sala e teve que terminar fazendo um puxado lá fora porque a sala se tornou pequena das pessoas que vinham. E foi uma benção. E a minha avó, e eu já me alegrava ali nos cultos ali em casa, né? E além disso, a minha avó me convidava para ir nos cultos com ela. Os irmãos vinham pegar ela na casa dela. Eu gostaria que tu fosse comigo. Tá bom, eu vou com a senhora. O pai deixava, eu uso. E eu assisti mais culto ainda, além dos que eles faziam em casa. Em casa era cada 14 dias, né? Falhava um fim de semana e vinha no outro, no sábado de noite. Jesus me colocou no meu coração que esse era o maior sonho da minha vida, que eu tinha, né? E eu fiquei alimentando aquele sonho na minha vida de um dia ser crente. Um dia ir para essa igreja, né? E seguir minha vida ali. Daí eu tinha outros sonhos na minha vida, mas esse era o mais importante. E eu tentava, né, de solteira, sempre indo depois ali naqueles cultos, o meu irmão, né, se achou com uma guria, se agradou, namorou, casou, e daí eu ia nos cultos com eles. Mas daí quando eu falava de passar para essa igreja, a mãe e o pai eram contra. E eles fizeram um culto 2 anos e pararam.
E a mãe e o pai eram contra, né, da gente passar para essa igreja. E eu não queria ficar, né, contrariando, teimando com eles. Segui ali, segui até casar. Obedeci a mãe e o pai. Aí o meu esposo, né, falei de ir para a igreja, de me batizar, de, né, vim para a assembleia, que eu gostava muito da assembleia. O meu esposo daí, não, tu não vai. E eu já tinha minhas meninas gêmeas com 1 ano e pouco. Eu disse, Jesus tem misericórdia, eu não falo mais de Jesus para ele, eu vou falar dele para Jesus agora, eu vou virar, eu vou inverter. De agora em diante, vou só orar. Comprei um toca-fita e ali eu copiava hino, eu cantava hino, comprei uma Bíblia, eu li a Bíblia. Aí eu pensei, Jesus me ajuda. Comecei, né? Ele ia para a roça, eu ficava cantando o hino. Eu lia a Bíblia, eu orava, tinha aprendido a orar. E pedia a Jesus, o Senhor sabe que o maior sonho da minha vida é ser crente, é ir para a igreja Assembleia de Deus. E ficava ali lutando, ficava escutando assim, orando, buscando Deus, jejuando. Até Jesus usava às vezes uma vizinha para ir lá me dar umas dicas, né? Como é que eu jejuava e fazia as coisas, né? Era uma benção. Porque ele vinha perto de mim, daí uma hora dessa ele chegou perto de mim e o Senhor colocou as palavras certas na minha boca, né? Aí o Senhor colocou assim, né? Ele chegou perto de mim e me veio assim, eu falei, aproveitei, veio aquelas palavras, eu disse, Vitor, tu não quer que eu nem falo mais em virar crente, a gente dizia virar crente, né? Ir para a igreja Assembleia de Deus, que eu queria. Só que vai ter um detalhe, contigo e Deus, quando eu partir para a eternidade. Se eu morrer e a minha alma for para o inferno, eu não sei como é que tu vai te ver com Deus, sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que as águas têm que dar conta das almas que ela consome, o fogo tem que dar conta para Deus das almas que ele consome. Então, você vai ter que dar conta. Não sei o que vai acontecer contigo e Deus se a minha alma for para o inferno, né? Aí é contigo, porque eu quero ir para o lugar certo e tu não quer deixar. Na hora, irmãos, foi o dia mais alegre da minha vida, mais feliz da minha vida. Na hora ele disse assim, pode ir então, pode ir. Só 1 ano tu não fala pra ninguém. Eu disse, amém, isso 1 ano passa bem ligeirinho. Ele já tinha passado quantos anos? E eu esperando chegar o momento de eu poder ir para a igreja, que era o sonho mais maravilhoso que eu queria, né, realizar na minha vida. Daí eu disse, tudo bem, eu espero 1 ano. Passou uns dias, ele correu na minha mãe, já contou. E no fim, como passou poucos dias, ele mesmo começou a falar, dali poucos dias eu já comecei a ir para a igreja também. Graças a Deus por isso, né, que Deus ainda colocou uma ansiedade no coração dele, para ele sair contando aquilo que ele, né, e eu, mais feliz ainda, mais antecipou, não precisei esperar 1 ano. Esperei pouco tempo e comecei a ir para a igreja. Graças a Deus por isso, irmãs. E daí, então, muitas vezes, né, vinha as lutas, vem até hoje, mas a gente, né, o Senhor vai ensinando, como ir suportando, e a minha alegria, a minha outra maior alegria vai ser o dia que ele ir para a igreja também. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer esse milagre dentro do meu lar. Vai realizar essa obra, né, irmãs? Então eu agradeço por ter para caminhar, agradeço por ter mãos para trabalhar, agradeço por ter mente para pensar, agradeço por ter voz para louvar, eu agradeço pelo sim e pelo não, agradeço pelo inverno e verão, agradeço pela água e pelo pão, agradeço pelo monte e pelo grão. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bonança que chegou, agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor, eu não mereço.
Eu agradeço por ter dado meu coração e em troca receber o seu perdão. Agradeço por sair da escuridão, agradeço por ter a libertação. Eu agradeço pelo fim da solidão e começo uma nova direção. Eu agradeço pelos dias de virão, agradeço por estar em suas mãos. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bonança que chegou, Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu não mereço, agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu não mereço. Eu quero ler então João, capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Pode sentar, Liz. Essa passagem bíblica aqui é da multiplicações dos pães e dos peixinhos. A maioria já ouviu essa palavra, né? Mas o que me trouxe para fazer essa reflexão aqui é que os discípulos, se vocês vão ler ali na passagem bíblica, Jesus, no capítulo 5, ergueu os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Jesus se preocupou o que dar para as pessoas comerem. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Mas ele queria ver o que estava no coração dos discípulos. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Olha a preocupação que Felipe teve. Vocês viram que ele se preocupou com o dinheiro? Que precisaria 200 denários. A preocupação dele não era servir aos que estavam ali. Um dos discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Ele não viu. Ele não agradeceu que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele olhou ali: isso aqui não vai dar para todo mundo. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui fala em homens, então provavelmente tinha mulheres e crianças, né? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, Jesus pegou aquele pouquinho e agradeceu, distribuindo entre eles e também igualmente os peixes quanto queria. Então, essa passagem bíblica que o Senhor me trouxe para nós refletirmos essa tarde. A gratidão. Jesus nos ensinou a sermos gratos. No Salmos 92, o versículo 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Aqui Deus está falando para nós sermos gratos a
Ele, ao Deus que criou, né? Ele está dizendo, sejam gratos a mim, né? Pela manhã, olhem para fora e vejam o meu amor por vocês, o amor leal, o amor de Deus. E à noite, a fidelidade dele, que ele nos guardou durante esse dia e nós chegamos à noite. Agradecer a Deus pela fidelidade dele para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias. Quando está difícil e quando está bom. Como é difícil dar graças ao Senhor quando as coisas não estão como nós pensamos que deveria estar. Como é difícil agradecer a Deus. Às vezes a gente tem uma doença em casa, como é difícil. Mas a gente tem que agradecer que temos um teto, que temos talvez o valor para comprar um medicamento, que temos condições de ter um hospital. Nós temos que conseguir ver as coisas para sermos gratos. Porque não é só quando tudo vai bem. Nós achamos que não está bom. Salmo 103:2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Por quê? Nós humanos esquecemos. Então aqui nesse salmo diz, Senhor, não permita que eu esqueça das suas bênçãos. Que bênçãos? Nós temos bênçãos diárias. Bênçãos diárias quer dizer que a gente abriu os olhos, a gente já está abençoado. A gente está respirando, nós já estamos abençoados. Se nós podemos estar aqui essa tarde, a gente já é abençoado. Se nós temos uma roupa para vestir, a gente já é abençoado. Se não foi a roupa que a gente comprou, muitas vezes a gente ganha, mas nós podemos dizer que nós somos abençoados. Então, assim, nós temos que ver a bênção. As crianças incomodam? Incomodam um pouquinho, né? Mas olha a bênção. Elas têm saúde. Quantas mães têm as crianças numa cama, né? Nós temos a nossa irmãzinha lá que ela gostaria de estar aqui, mas ela não pode, porque ela tem 2 numa cama, que dependem dela. As crianças fazem um pouquinho de barulho? Fazem, mas nós temos que agradecer a Deus que elas estão bem, com saúde, que elas estão aqui ouvindo, mesmo caminhando um pouquinho, elas estão ouvindo de Jesus. Então nós temos que ver e ser gratos. E é essa tarde Jesus quer nos trazer isso, a gratidão. Colossenses 3,17. Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ações, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós temos que fazer em nome de Jesus e agradecendo ao Deus Pai. Porque tudo Deus Pai que quis. Deus Pai quis mandar Jesus para o mundo, para nos salvar. Foi Ele. Ele que fez tudo por nós. Salmo 136:1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que lindo, né? O amor de Deus dura para sempre. Efésios 1, versículo 16. Agora o Senhor vai nos ensinar nessa palavra a dar graças pelo outro. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha que lindo. Deus nos ensinando essa tarde a dar graças pelos nossos vizinhos, dar graças pelos nossos irmãos da igreja, levar eles em oração, agradecer a Deus pela vida da Nena, agradecer a Deus, né, por a Nena ter a Janaína, que Deus proporcionou a ela, uma pessoa para cuidar dela com amor. Então, assim, Deus nos ensina a ver na nossa vida o que é agradecer. Cada uma de nós hoje tem muitos motivos para agradecer a Deus. Hoje em dia a gente está sempre vendo na internet a palavra gratidão.
Tá na moda a tal da gratidão. E isso às vezes incomoda. Tão gratos a quê? Essa gratidão é a quê? E a quem? Deus está nos ensinando essa tarde que a gratidão é a Ele. Porque é através dele todas as coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ser gratos a Deus. E após isso, agora ele diz assim: e dar graças pelo outro. Não é tipo hashtag gratidão, Janaína. Não. Nós vamos dizer graças a Deus pela vida da Janaína. Graças a Deus pela vida da Neymar. Graças a Deus que nós estamos aqui no Cerro Alto, que Deus nos trouxe para conhecer a Isônia, a minha vizinha. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com a moda da gratidão, porque Deus quer nos trazer aqui e a quem. Nós não devemos seguir uma modinha, né? Nós temos que seguir a Jesus. Então, ele nos traz, então, a dar graças pela vida do outro. Levar a Deus, cada um, nas orações e agradecer. Olhar a qualidade das pessoas. E você vai tentar ver qualidades. E essas todos têm qualidade. E essas qualidades nós vamos dar graças a Deus. Ser agradecidos por vivermos em paz e ser membros do corpo de Cristo. Colossenses 3,15. Olha que lindo. Dar graças ao Senhor por fazermos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um. Não é só os da Assembleia de Deus. Deus chamou a todos. Tem uma partezinha do corpo dele na outra igreja. E nós temos que dar graças a Deus pelo corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem vários membros. E nós temos que saber viver em paz com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está espalhado. Ele tem muitos na igreja católica. Tem muitos na igreja que a irmã Isônia vai, né? E tem na Assembleia. E tem muitos que ainda estão chegando. Então nós temos que ser agradecidos pelo corpo de Cristo. Hebreus 12:28. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Nós já estamos recebendo um reino aqui, o reino de Deus aqui na terra. Então nós temos que ser agradecidos que Ele chamou a cada um de nós para esse reino. E conseguir vislumbrar que nós fizemos parte dele. A gente vê muitas pessoas dizendo agradecer o quê? Tem muitas pessoas que não veem, não tem motivo, não acham um motivo de agradecer. Efésios 5:20. Dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Se nossos filhos estão com saúde, se os nossos filhos são agitados, se os nossos filhos não estão fazendo como nós gostaríamos que eles fizessem, mas nós temos que agradecer que temos eles. Nós temos que agradecer que Deus nos deu filhos. Nós temos que agradecer a Deus. Eu agradeço todos os dias porque Deus me deu 3 meninos. Eles não estão no caminho ainda que eu acho que eles devem andar, mas Deus me deu 3. E as meninas agora. Então Deus diz, sejamos gratos. Agradecer o quê? Agradecer tudo. Então Jesus nos ensina a ser gratos. Que eu já li, né? João capítulo 6:9, onde Jesus fez o milagre dos 5 pães. Mas a maior lição de gratidão que Jesus nos ensina, e nós lemos toda a ceia, que é o ato da ceia. Lucas 22:17. Nós lemos e muitas vezes a gente não percebe.
Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. E ele, recebendo o cálice, deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Ele deu graças ao cálice. Ele, tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado entre vós. Façam isso em memória de mim. Ele já sabia que ele ia sofrer na cruz, que ele ia sentir dores terríveis. E ele deu graças. Que sinal para nós, que às vezes a gente tem uma dorzinha no dedo e a gente já reclama. E Jesus, sabendo que ele iria para a cruz, ele partiu o pão e deu graças, sabendo que aquele pão simbolizava ele naquele momento. Então Jesus nos ensina a dar graças, a ser gratos. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus, ele já sabia todo o sofrimento que iria ter. E ele deu graças. E nós, quando temos uma dorzinha de cabeça, a gente não sabe agradecer que tem o remédio. E Jesus sofreu na cruz e deu graças um pouco antes, ensinando nós a gratidão, porque ele já sabia lá na frente que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Ele já sabia. João capítulo 6, versículo 9, o milagre da multiplicação. Os discípulos disseram: é só isso. E Jesus veio além, porque ele era Deus. Mas nós que temos as promessas, nós também temos que ver além. A partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida, nós temos que ver lá na frente o que ele nos ensinou. Jesus orou agradecendo e partiu a todos. Então, ele já sabia que ele ia cumprir um propósito na terra. Que ele ia passar uma grande tempestade, mas ele tinha um propósito que o Pai tinha dado para ele. Que ele viria à terra, morreria por nós e ressuscitaria para podermos ir com ele. E essa tarde ele quer dizer assim, que a gratidão abre as portas. A gratidão a Deus abre portas. A murmuração leva à escravidão. Quem murmura se torna escravo. Porque só vai ver o ruim, só vai ver o fracasso, só vai ver coisas ruins nas pessoas e em tudo murmura. E isso nós temos que ensinar desde pequenininho, a gratidão. As meninas foram poucas vezes que ganharam roupas novas delas que a gente comprou. Mas cada vez que elas ganham usada, a gente ensina a gratidão. Agradecer a Deus pelo que veio, pelo que elas receberam. E após isso, Marcos 3, versículo 38. Um exemplo que Jesus nos deu naquela tempestade no barco. Ele disse: nós vamos passar para o outro lado. Entraram no barco, os discípulos, e Jesus foi dormir. Ele estava cansado, mas ele deixou a promessa: nós vamos passar para o outro lado. E o que os discípulos só viram? A tempestade. Eles não se apegaram na promessa que ia chegar no outro lado. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas vivendo a tempestade. Vivendo a tempestade em casa e não conseguindo ver a promessa que foi dada. Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. Eles simplesmente estavam com Jesus no barco, Jesus deitado dormindo, e eles se apavoraram e murmuraram.
E chegaram e disseram a Jesus: você não se incomoda que vamos morrer? Acordaram Jesus para dizer isso. Olhe, nós vamos morrer. Mas Jesus tinha prometido a eles, tinha dito, nós vamos chegar do outro lado. E eles só conseguiram ver a tempestade e murmuraram. E é o que nós vemos hoje. As pessoas vivendo a tempestade e não se apegando na promessa. A promessa que diz ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa para nós. Mas daí o meu filho, né, tá com algum problema, não vai na igreja, eu já me escabelo. Ué, e a promessa? E a promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olhe lá na frente, agradeça o que você tem. Eles tinham Jesus no barco e só viram a tempestade. Mateus 6:22 diz, né, sobre os nossos olhos. Ele também está em Lucas 11:34. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Tire os olhos do que é mal. A murmuração faz você perder o que você tem. O que é que você tem? A promessa. A promessa de que Jesus está contigo. Se você fica murmurando, nem o Espírito Santo vai ficar perto, que ele está aqui contigo. Né? Porque Deus deu a promessa que o Espírito Santo ia estar conosco todos os dias. Então ele diz para nós que os nossos olhos têm que ser bons. Por que os nossos olhos? É nós que vemos, é Ele que entra as coisas boas. Então o Senhor nessa tarde diz para vocês e para mim, vamos ser gratos. As coisas às vezes não estão como a gente quer. A gente está numa tempestade, mas nós temos que pegar a promessa. Qual a promessa? De que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. E de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma promessa. Agradeça aos filhos. Agradeça ao marido. Que temos um companheiro para nos ajudar. Então, nessa tarde, o Senhor quer nos chamar para isso. Olharmos, termos os olhos bons e ter gratidão a Ele. A Nena não consegue caminhar, mas ela está feliz, porque ela tem ouvidos para ouvir, ela tem os olhos que dizem muito, né? E Deus proporcionou as pernas através da Janaína. Deus, Ele cumpre promessas. Então, nessa tarde é o que eu tenho para entregar para as irmãs e para mim, porque a palavra de Deus é para vocês e a palavra de Deus é para mim. Conseguir olhar com olhos bons e ser gratos. Agradeço por ter mente para pensar, agradeço por ter voz para louvar. Eu agradeço pelo sim e pelo não, agradeço pelo inverno e verão.